Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o tema deste Agenda Econômica é o impacto da reforma tributária no desenvolvimento industrial brasileiro. A reforma em debate aqui no Senado muda exclusivamente a estrutura de impostos sobre o consumo, aqueles cobrados sobre bens e serviços. Por atingir diretamente os setores produtivos da economia, as confederações dos diversos setores se organizaram para apresentar suas sugestões aos parlamentares. A indústria de bens de consumo é um dos grandes setores que apoiam a unificação dos tributos como uma forma de simplificar a organização das empresas e reduzir custos. Neste Agenda Econômica, eu recebo Mário Sérgio Telles, que é o gerente executivo de economia da Confederação Nacional da Indústria. Mário Sérgio, muito obrigada pela sua presença, muito bem-vindo à Agenda Econômica. E a gente quer exatamente saber o que a CNI, o que os industriais brasileiros estão pensando e como estão atuando nesse processo de elaboração da reforma tributária. Então, eu queria saber os principais pontos para vocês. A CNI tem uma visão muito positiva deste projeto de reforma tributária que foi aprovado na Câmara e agora está em discussão no Senado. Então, a nossa visão é que a essência da reforma da tributação do consumo, como você colocou, Antônia, ficou muito boa, o que veio da Câmara. Nós vamos ter realmente, com essa reforma aprovada, um sistema de tributação do consumo parecido com o que quase todos os países do mundo têm e, o mais importante, sem as distorções que o nosso sistema atual causa nas empresas brasileiras e que os sistemas dos outros países não causam. E aí essa diferença entre ter distorção aqui e não ter em outros países faz com que a gente perca a capacidade de competir e perca crescimento econômico. Então, a visão da CNI é muito positiva sobre a essência da reforma. Então, vamos falar um pouquinho do futuro. Obviamente, o objetivo é falar do futuro, do que a reforma pode trazer, mas dá um quadro do presente de quais são essas distorções. Porque, assim, a gente sabe que a indústria brasileira sempre reclama da falta de competitividade com os produtos importados, porque os tributos deles, que eles pagam nos seus países de origem, são muito menores do que a nossa indústria paga, né? Então, eu gostaria de você falar um pouquinho desse quadro complexo de tributação da indústria brasileira atual. Antes de eu falar dos problemas, eu queria te dar um dado para os nossos telespectadores. Nos últimos 16 anos, entre 2006 e 2022, o comércio brasileiro aumentou as vendas em 76,6%, de 2006 a 2022. Nesse mesmo período, que o brasileiro comprou quase 80% a mais em volume de produtos, a indústria brasileira produziu 5,7% a menos. Então, o comércio brasileiro vende e a indústria brasileira não produz. Não é a indústria brasileira que atende esse aumento das vendas. Tá? Claramente, isso é atendido por produtos importados. E não há nada, a CNI não tem uma defesa de protecionismo. O que nós queremos é igualdade na concorrência, para que quando o brasileiro comprar, a indústria brasileira possa competir de igual para igual com os importados. E o sistema tributário retira essa capacidade da indústria brasileira de competir de igual para igual. De que forma? Primeiro ponto, Antônio, nós temos um sistema tributário que tem uma distorção que é a chamada cumulatividade. É um nome difícil, mas o que significa? Na cadeia de produção, em que uma empresa vai comprando e vendendo para outra, nos outros países, tudo que uma empresa pagou de imposto, o seu comprador usa como crédito para pagar os tributos dele. E isso vai fazendo na cadeia toda. No sistema tributário brasileiro, isso não acontece. Tem muitas vezes que o fornecedor paga o tributo e o comprador, que é uma outra empresa, não usa aquele tributo que foi pago como crédito para pagar a parcela dele do tributo. Então, isso faz com que, ao longo da cadeia,
pedacinhos dos tributos vão ficando para trás. E vão ficando incorporados. Eu queria que você explicasse, que todo mundo fala do famoso tributo em cascata, da tributação em cascata. Agora, ok, os empresários, os industriais sabem exatamente o que é isso. Mas o comprador, o consumidor, o cidadão que está nos assistindo do outro lado, ele sabe que isso existe, mas ele não sabe exatamente. Então, explica um pouquinho. Você está falando que você, como industrial, como empresário, pagou um tributo para comprar a matéria-prima do seu produto. E aí você entregou o seu produto, tem esse imposto. O que é que vocês querem? Que esse imposto que você pagou não seja cobrado da frente? Como é que funciona exatamente? Explica melhor. Funciona da seguinte forma. Digamos que eu vou fazer uma camisa. Então, o produtor de algodão, né, para fazer o fio, ele paga lá, vamos dizer, R$100 de impostos. E quem vai fazer o fio compra aquele algodão e vem R$100 de impostos, certo? Quando esse produtor do fio vai pagar os seus impostos, vamos dizer que ele tem que pagar R$200. Ele vai pegar R$100 de crédito do que o fornecedor já pagou e, como ele tem 200 de débito, ele deduz 200 menos 100 e paga apenas 100. Então, ele paga uma parte e o fornecedor dele já pagou a outra parte. Então, ele não vai pagar. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje, muito do que o fornecedor paga de imposto, quem compra dele não se acredita, não tem o crédito, não reduz. Então, o imposto vai ficando ao longo da cadeia. Qual é a consequência final disso? Quando chega no consumidor... Quando chega na camisa, a camisa já é uma fortuna. Quando chega na camisa, você tem duas tributações. Você tem a tributação que é explícita, vamos dizer assim, que é o que é informado para o consumidor. Olha, a alíquota sobre esta camisa de ICMS, por exemplo, vai ser de 18%. Só que como teve imposto que ficou ao longo da cadeia, na prática o consumidor vai pagar 18%, que é a alíquota, mais o imposto que ficou para trás. E na CNI a gente tem um estudo que mostra que, em média, num produto industrial, além da alíquota, o consumidor paga 7,4% do preço, que é tributo que ficou para trás na cadeia. Então, ele paga 18% mais esse 7,4% que ficou na cadeia, né? E qual é o problema disso para a indústria? Porque o imposto que ficou ao longo da cadeia, você não consegue desonerar na hora de exportar. Então, a indústria brasileira, ela exporta, em média, 7,4% de imposto. E aí a gente chega para concorrer lá fora, né, no mercado externo, concorrendo com indústrias de outros países que não têm esse resíduo tributário. Eles chegam com 0 de tributo e nós chegamos com 7,4%. Então, o resultado é que a gente perde a concorrência lá fora. E perde aqui dentro também, né? Perde aqui dentro também, porque o importado vem sem imposto, lá do país dele. Paga a nossa alíquota de 18%, né? Só que o nosso produto paga o 18% mais o 7,4% que ficou para trás na cadeia. Então, quando a gente chega no consumidor aqui dentro do Brasil, tem mais tributo no produto todo feito aqui dentro do que no que vem do importado. Então, este problema, que nós damos o nome de cumulatividade, retira a capacidade do produto brasileiro de competir no exterior e competir aqui dentro do nosso mercado. Esse é o primeiro grande problema. Segundo problema, quando tem direito ao crédito, as empresas brasileiras, muitas vezes, não recebem o que tem direito de receber de volta dos estados e do governo federal. Então, tem bilhões de reais para receber e não recebe. Isso acaba virando custo. E tem um outro problema, que o nosso sistema é extremamente complexo. Então, as empresas gastam muito dinheiro para calcular e pagar os tributos. Não é pagar, é gastar dinheiro, ter custo para saber quanto tem que pagar. E mesmo assim, tem um estudo da Deloitte, uma consultoria, que mostra que uma grande empresa no Brasil gasta 44 mil horas de trabalho por ano para calcular quanto tem que pagar de tributo. Isso é custo. E quando paga, ainda paga com problemas, porque temos um litígio enorme
na justiça e nos tribunais administrativos, porque o sistema é muito complexo, ninguém sabe muito bem o que tem que ser pago. Então, agora vamos para o projeto e uma possibilidade de futuro, né? O projeto, ele traz os dois impostos, o IVA dual, os dois impostos básicos do IVA, que é o IBS, né, que substitui o ICMS e o ISS, e a CBS, que é a contribuição, que substitui PIS, COFINS e IPI. Então, a indústria já tem aí a sua substituição na CBS. Vai ter uma simplificação, essa simplificação de 5 impostos que viram 2, é suficiente para reduzir, por exemplo, essa carga de horas gastas por ano para o cálculo desse imposto? Antônia, a redução do número de tributos, ela é menos importante para a simplificação do que a simplificação do tributo em si. Qual que é o grande problema? Nós temos 5 tributos, você mencionou, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Nós temos 5 que são muito complexos. As regras desses tributos são complexas. Nós vamos substituir esses 5 por um, na verdade, porque o IBS e a CBS vão ter a mesma legislação, que vai ser muito mais simples do que esses outros. Porque, por ser uma legislação nacional. A legislação nacional, esse é um grande ponto. Hoje, no ICMS, nós temos 27 legislações diferentes. Nós vamos substituir isso por uma legislação. Só uma curiosidade, outro dia eu vi de um técnico do Ministério da Fazenda que, além de você ter 27 ICMS, um em cada estado você tem várias formas diferentes de cobrar o ICMS de acordo com o produto. Então, são 100. É muito complexo. Eu estive no Piauí, eu estive lá recentemente, e o regulamento do ICMS no Piauí, me foi informado, tem 2.000 dispositivos. 2.000 dispositivos no regulamento. Então, o grande ponto, são 27 legislações só de ICMS, e essas legislações são extremamente complexas. Quando você substitui tudo isso por uma legislação nacional, já traz uma simplificação muito grande. O projeto também prevê a possibilidade que a gente chama de o crédito amplo, né? Então, tudo que o fornecedor da empresa pagou de imposto, a empresa vai ter direito de se creditar. Hoje, nós temos uma complexidade muito grande sobre o que dá direito ou não a crédito. Tá? Por exemplo, nas empresas, quando as empresas contratam segurança, publicidade, escritórios de advocacia, limpeza, isso não dá direito a crédito, né? Então, com a reforma passa a dar. Com a reforma, nós vamos ser como o resto do mundo. Se é da operação da empresa, se não é um típico consumo pessoal, vai dar direito a crédito. Costumo sempre usar um exemplo de que se eu tenho uma siderúrgica e ela compra vinho, aí não vai dar direito a crédito, porque a siderúrgica realmente não precisa de vinho para festa de Natal, para produzir aço, né? Agora, se a siderúrgica contrata uma empresa de segurança, ou se ela contrata uma empresa, né, de limpeza, isso vai dar direito a crédito. Isso também simplifica muito. Foi bom você falar da siderúrgica, porque é um exemplo que tem aí nas exceções a questão da matéria-prima, né? O projeto do governo era simples, tinha 3 impostos, que era o IBS, a CBS e o IS, o imposto seletivo, né? E o projeto que veio da Câmara chegou ao Senado com muito maior complexidade. Tem os impostos, mas tem mais de 20 exceções, tem também uma possibilidade de os estados criarem novas contribuições. O que está aqui, o que é que vocês esperam que seja o que fique, o que vocês estão batalhando para mudar? Acho que o primeiro ponto, reforçando o que eu já disse, a essência do que veio da Câmara é muito bom. O IBS e a CBS vieram muito positivos. A operacionalização desses 2 tributos está muito boa na reforma. O que a CNI entende que precisa ser aperfeiçoado no Senado? Primeiro grande ponto, ainda tem aquele problema da cumulatividade que eu acabei de explicar, não foi totalmente eliminado na Câmara. Por quê? Porque o imposto seletivo, que digamos assim é um imposto acessório do IVA, né, que é o IBS e a CBS,
o imposto seletivo ainda pode incidir sobre insumos das empresas, né? Então, eu posso, por exemplo, ter o seletivo sobre energia elétrica. E aí as empresas vão usar energia elétrica, pagar, por exemplo, se o seletivo incidir ali, e aí volta o problema da cumulatividade que nós falamos aqui já na nossa conversa. Então, a CNI entende que o primeiro ponto para acabar com a cumulatividade, o seletivo não pode incidir sobre insumos. Vamos tentar traduzir insumos. Você falou de energia elétrica, água usada na produção, no caso de uma indústria de aço, o minério de ferro. O insumo, pode dar outros... O insumo são o que a empresa usa para fazer a sua produção, né? Então, naquele exemplo que eu dei da camisa, o que é o insumo para fazer uma camisa? São os fios, os botões, né? As linhas, o tecido, tudo isso é o insumo para fazer. Óbvio, essa empresa vai usar também energia elétrica, telecomunicações, né? Uma série de itens. Então, os insumos são isso. Se o seletivo não for restrito, né, para que ele não incida sobre insumos, ele pode trazer de volta para o sistema tributário a cumulatividade que o IVA está acabando, mas o seletivo pode trazer de volta. Mas essa não era a ideia do seletivo. O seletivo era especificamente contra produtos que causassem danos à saúde humana e ao meio ambiente. Sim, a ideia é essa, mas nós precisamos colocar no texto, para dar a garantia necessária, nós precisamos deixar bem claro que o seletivo vai incidir sobre o produto final para consumo, né? E se este consumo faz mal ao meio ambiente ou à saúde, aí que se tenha o seletivo. O que a CNI entende aqui não deve é que o seletivo não incida sobre o que se usa para produzir produtos finais, que são os insumos. Tá, então esse é um ponto que vocês vão trabalhar, né? A questão do aumento da carga tributária total, né? A gente conversava antes, o governo, no projeto original, é sempre bom a gente deixar essas coisas claras, o governo afirmava que o imposto, a taxa final de imposto seria entre 20,5% e 22%, com as 3 propostas que ele mandou. Quando veio da Câmara, a equipe econômica afirmou que, com aquelas exceções todas, sobe para algo entre 25% e 27%. Isso não gera um aumento de carga tributária total com essas exceções todas? Olha, as exceções não são bem-vindas. E a gente chegou num número muito grande de exceções. O que as exceções fazem é que, enquanto alguns pagam menos, quem está fora das exceções vai pagar uma alíquota maior, como você colocou bem, no estudo do Ministério da Fazenda, entre 25% e 27%. Então, alguns pagam bem menos, outros pagam mais. Agora, a carga tributária total da economia, a reforma busca uma neutralidade, ou seja, ela busca reproduzir no novo sistema a carga tributária total que já existe no sistema atual, né? Isso tem um dispositivo no projeto que veio da Câmara. A CNI tem uma proposta de aperfeiçoar esse dispositivo para deixar bem claro que a arrecadação dos tributos atuais em relação ao PIB vai ser a mesma da arrecadação dos novos tributos em relação ao PIB. Ou seja, aí você garante que não tem aumento de carga tributária. As exceções, elas fazem, na verdade, com que alguns paguem menos e outros paguem mais, para chegar na mesma carga tributária. Agora, falando dos grandes setores produtores brasileiros, alguns outros setores dizem que a CNI defende a proposta porque a indústria vai ser beneficiada. Qual é o benefício? E teria até uma redução de tributos no cômputo geral. Ao contrário, enquanto serviços, por exemplo, pode ter um aumento de carga tributária. Qual é a redução que existe para a CNI, se ela existe, né? E como é que vocês pretendem trabalhar com essa questão? Não, essa é uma simplificação equivocada. A indústria... Nós vamos ter situações em que setores industriais podem, ou algumas empresas podem ter, inclusive, aumento de tributação. Porque, por exemplo, hoje, nós temos uma série de incentivos fiscais de ICMS
que são muito focados na indústria. Então, essa simplificação de que a CNI defende a reforma, porque a indústria vai pagar menos e alguém vai pagar mais, ela é equivocada. A CNI defende a reforma não porque a indústria ou os bens, na verdade, os bens vão pagar menos, né? Porque a gente tem que lembrar que raramente a indústria vende para o consumidor final, né? Quem vende para o consumidor final é o comércio, que lá na classificação do IBGE está no setor serviços do PIB. O comércio vende bens. A CNI defende a reforma não por uma questão de pagar mais ou pagar menos. A reforma elimina distorções. Esse é o grande ponto. Elimina distorções e reduz custos das empresas porque simplifica o sistema tributário. Esse é o grande ponto da CNI. Queremos um sistema sem distorção para competir em igualdade com os produtos feitos lá fora com menos custos. Desculpa, você falou lá no começo de uma questão dessa compensação dos tributos na cadeia produtiva, que muitas vezes as indústrias que têm direito à compensação não recebem dos governos estaduais. Aí a gente entra na questão do Conselho Federativo que está proposto na reforma e que tem dado uma grande celeuma, principalmente no meio político, né, que há um temor de tirar poder dos governadores, dos prefeitos, até do próprio parlamento. Como é que vocês avaliam, enquanto o governo defende, dizendo que é a forma de todo mundo que tem direito à restituição de tributo realmente receber? Como é que vocês avaliam o papel desse conselho? O Conselho Federativo, na visão da CNI, ele é fundamental. Ele está no coração da reforma tributária. Sem o Conselho Federativo, nós podemos ter um IVA com problemas. Por que o Conselho Federativo é fundamental na visão da CNI? Ele não vai ter toda esta força que se diz, os governadores vão continuar tendo o seu papel fundamental. O Conselho Federativo vai arrecadar o IBS e vai devolver para as empresas os créditos que elas têm direito por lei, e depois vai distribuir apenas o que é arrecadação líquida e certa entre os entes federados, entre os estados e os municípios. Então, o Conselho ele é fundamental porque é o Conselho Federativo que vai garantir com que as empresas não paguem uma tributação oculta, que é o chamado crédito acumulado de ICMS. Para a gente tentar fechar essa conversa, aí é exatamente um temor de prefeitos e governadores, que hoje o prefeito tem a sua fazenda municipal, né, a sua receita, digamos assim, municipal, que arrecada o ISS, o governador tem a receita estadual, que arrecada o ICMS, e tudo isso seria, como é que ficaria essa arrecadação? Essas receitas continuam existindo e fazendo arrecadação e passando o montante para o Conselho distribuir, ou o Conselho vai ter uma receita própria e vai fazer esse trabalho de arrecadação? Não, as empresas vão pagar e o recurso vai para o Conselho Federativo. O Conselho Federativo vai fazer os cálculos de acordo com o que for aprovado no Congresso e vai identificar quanto cada estado e município tem a receber. As estruturas de fiscalização, a Receita Estadual, a Receita Municipal, elas continuam existindo. Por quê? Porque as empresas vão continuar sendo fiscalizadas para que o Estado tenha segurança de que pagaram o valor devido. Mas as empresas arrecadam para o Conselho Federativo. E os estados e municípios vão receber o que a legislação prevê que eles têm direito no imposto. Quando é que você espera, aprovada essa reforma, promulgada, quando é que você espera que a indústria brasileira sinta os primeiros, digamos assim, benefícios advindos dessa reforma? Olha, quando nós tivermos já o início da transição em 2026, 2027, já vamos ter esses efeitos na prática. Mas, aprovada a reforma, e a gente espera que seja aprovada ainda agora em 2023, já vamos sentir um efeito, digamos, expectativa, né? Quando um país passa a ter um sistema tributário, tem a perspectiva de ter um sistema tributário, digamos, de padrão mundial, as empresas, os investidores vão saber que aquelas distorções que prejudicam hoje a economia brasileira
elas vão deixar de existir e o Brasil passa a ser mais atrativo para receber investimentos ou para que brasileiros façam investimentos na nossa economia. Então, a nossa expectativa é que, aprovado, já comecemos a ter efeitos positivos desse fenômeno que vem da melhoria das perspectivas da economia. Pode atrair multinacionais, novas empresas que não estão instaladas no Brasil também? Eu acho que, sem dúvida. Hoje, o Brasil não é um foco para que se produza para exportar. Porque se eu produzir no Brasil para exportar, eu já sei que, no caso da indústria, eu vou tentar exportar 7,4% de imposto. Então, por que eu vou vir para o Brasil se eu posso ir para um outro país e exportar com 0 de tributo? Então, sem dúvida nenhuma, melhorar o nosso sistema tributário, que é o que essa proposta de reforma vai fazer, vai ser um estímulo muito grande para a atração de investimentos para o Brasil. Mário Sérgio, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado, Antônio. Muito bom conversar com você e com os telespectadores. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com a nossa programação na TV ou escolha o que quer ver na internet de acordo com o seu momento. Política, economia, cultura, cidadania. Estamos em senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. Aproveita e se inscreve aí no canal da TV no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.